dia, segundo ano, tudo bom com vocês? Iniciaremos a nossa meta 9 de produção textual, módulo 6, capítulo 16, a opinião tornada pública. A opinião tornada pública, gente, tornar uma opinião pública é um exercício de cidadania que exige responsabilidade e ética. Normalmente, nós buscamos refletir e debater sobre questões sociais, questões políticas, questões culturais. Tranquilo? Aqui vocês têm duas imagens. E vocês têm que perceber que na primeira há várias pessoas de mão dada, certo? Em uma manifestação que está acontecendo em Brasília, certo? Manifestações públicas são atos coletivos realizados em locais de grande visibilidade, de modo que, juntas, as pessoas possam expressar a defesa de uma causa comum em forma de protesto, denúncia, reivindicação, apoio, afirmação de ideia ou crença, certo? Nelas podem ser usados gestos, faixas, figurinos, palavras de ordem e cantos. Já na segunda imagem, o que você observa? Ali está a Malala de pé à frente de alguns homens engravatados que estão sentados. O discurso oral, ele é um ato individual e ele também é voltado a uma plateia. Em geral, quando nós preparamos um discurso, é muito comum haver um texto escrito como base do que se vai dizer, certo? Que considere neste texto também o tempo de exposição, os interlocutores, a finalidade da comunicação, etc. No caso do discurso da Malala, ele se centrou na defesa da sua causa. E qual que era a causa dela? Reivindicar educação para as meninas e meninos em todo o mundo. Isso está lá na apostila, estou te explicando conforme está lá. Aqui tem duas imagens de duas formas que você tem para manifestar a sua opinião. Você pode buscar também outras formas para se expressar. As sequências e os gêneros textuais argumentativos. A argumentação, galerinha, visa persuadir. Esse é o objetivo. Convencer o interlocutor a respeito de algo, de modo analítico e interpretativo, fazendo uso de argumento fundamentado na realidade, ou argumentos fundamentados na realidade. Nos textos verbais, a sequência linguística argumentativa apresenta um discurso constituído com base em uma tese a ser defendida, ou seja, na sua ideia. E esse discurso vai ser orientado em direção a determinadas conclusões e necessita, para isso, de estratégias de persuasão. Para que eu possa te convencer, eu preciso ter argumentos fundamentados e pautados na ciência para que eu faça com que você compre a minha ideia. O primeiro passo, portanto, para persuadir o interlocutor vai ser estabelecer um acordo inicial acerca das premissas sobre as quais a argumentação será construída. O segundo vai ser vincular tais premissas ao ponto de vista defendido. E aí nós temos duas formas de fazer premissas, uma que é correta e uma que não é correta, nós não iremos utilizar. A forma correta é o silogismo, que é um raciocínio dedutivo que vai do geral para o particular. Arrumem aqui, raciocínio dedutivo, não dedutivar, que vai do geral para o particular e geralmente mostra duas ou mais premissas que vão gerar uma verdade. Olha o exemplo lá, premissa 1. Todos os homens são mortais. Premissa 2. Sócrates é homem. A minha verdade obtida é que Sócrates é mortal. Essa premissa é super utilizada em textos para expressar opinião e é válida e considerada. Agora veja a próxima, não confunda silogismo com sofisma. Enquanto o silogismo baseia-se em duas premissas que vão gerar uma verdade, o sofisma ele está baseado em duas premissas que vão gerar uma falsa verdade. E nas produções textuais escolares e acadêmicas, os sofismas não são benquistos. As pessoas não gostam do uso de sofisma. Você tem que usar silogismo. Exemplo de sofisma. Premissa 1, o amor é cego. Premissa 2, Deus é amor. Verdade obtida, Deus é cego. Isso é um sofisma, porque é uma falsa verdade. Deus, de fato, não é cego.
E aí a gente vai para as nossas sequências textuais, que são os modos de organização que visam formar uma unidade textual coesa e coerente. São homônimas dos tipos de texto. Portanto, assim como há um tipo de texto argumentativo, há sequências textuais argumentativas, certo? No entanto, um texto pode ser híbrido, por exemplo. Um texto argumentativo, ele pode ser constituído de várias sequências. Por quê? Porque no texto dissertativo, pode ter um tempo, pode ter um trecho que você está narrando alguma coisa, outro trecho que você está descrevendo, que você está expondo um fato, ou que você está dando alguma instrução, mas, claro, predominantemente ele vai ser argumentativo. Sequências argumentativas, elas vão expressar marcas linguísticas muito peculiares, como o uso de orações que vão enunciar alguma coisa com a finalidade de relativizar o significado e o valor de base, embora também incluam com muita frequência orações para convencer o leitor a aceitar as premissas do autor como verdadeiras. Geralmente, galerinha, ocorrem aí orações complexas que vão incluir proposições causais para dar as fundamentações, consecutivas para dar ênfase, concessiva, condicional. Tranquilo, pessoal? Eu espero que tudo isso esteja bem claro para vocês. Eu aguardo vocês na próxima aula. Beijo grande e até mais.